cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez na congregação, como vocês cantaram hoje, NH, né? Gostei da forma apresentada e agradecemos a Deus por isto. Agradecemos o convite para estarmos aqui, ministrarmos no culto da família. Portanto, eu quero ver quantos pais que estão, o homem pai que está aqui trouxe a sua Bíblia. Os pais, o homem varão pai, levante a sua Bíblia. Abra os varões pai, Efésios capítulo 6. Agora, quantas mães trouxeram a sua Bíblia hoje? Abram as irmãs o Salmo 128. Amém? Então, os varões lerão Efésios capítulo 6, do 1 ao 4. E depois as irmãs lerão o Salmo 128, que ele é pequeno, todo o capítulo. Vamos lá, os varões já encontraram? 1, 2, 3, bem forte. Comecem. Ponto. Agora as mães, Salmo 128, 1, 2, 3. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Prezados irmãos, a Igreja do Senhor, estamos diante de uma palavra que exige de nós. A palavra que lemos falou com todos nós. Falou, vós filhos, sede, os jovens aí, os filhos, vós filhos, sede. Como que foi lida? Repetem. Esqueceram. Vós filhos, sede o quê? Obediente aos vossos pais, porque isto é, jovens, acompanhar a leitura, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com jovens, que é o primeiro mandamento com para que te vá bem e viva. Jovens, completa o versículo. Para que te vá bem e faltaram da escola dominical. Peguei vocês. Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Para os pais, vocês leram o versículo 4, repitam. Que desânimo, que pai desanimado, misericórdia. Vamos lá, o versículo 4, vós pais, amém? E as irmãs, correram abrir a Bíblia, vocês são espertas, mas não vou pedir não, agora é eu que peguei, certo? É isso aí. Então, gente, é bom nós sintonizarmos no culto. O que é o culto? Queria uma definição de um dos jovens, que é o culto da família. As irmãs vão dar uma definição também.
e os varões, os pais, também. Jovens, o que é o culto? O que é um culto? Que demora, misericórdia. Depois, até meia-noite é hoje, depois que dá a bênção apostólica, a gente dobra o joelho e vai aprender aí com o Senhor. O que é o culto? Queria uma definição rapidinha de um dos jovens. Vocês destemiram, estamos no culto, a igreja é vibrante. Hein? Culto é uma forma de homenagear. As irmãs, o que é o culto? O que é um culto? Hein? O que é o culto, irmãs? Rapidinho, bem forte. É o quê? Uma entrega sincera de adoração. Os homens, varões, o que é um culto? O irmão diz que é um sacrifício vivo ao Senhor. Todas as palavras têm o seu fundamento, mas na essência, o culto é um serviço que prestamos a Deus. Vamos lá? O culto é... Se é um serviço que prestamos, nós temos responsabilidade. Tem um patrão que registra. Não é, Samuel? Se é um serviço que prestamos a Deus, e quando nós nos formamos academicamente, quando vocês fazem lá os seus TC, vocês fazem a prova, às vezes, de habilitação para as atividades, não é isso? Quem forma em direito tem que prestar a OAB para exercer a advocacia. No meu caso, quando fiz contabilidade, hoje presta também o exame do departamento, lá no órgão, para que se seja habilitado. Não basta ter o certificado, é preciso ter aptidão. E se o culto é um serviço que prestamos a Deus, não basta estar no culto, é preciso cultuar. É preciso entregar ao Senhor a adoração, um serviço completo. E nós falamos aqui de filhos, falamos de mães, falamos de pais, e esse é o culto da família. O que eu vou focar nessa noite, eu trouxe como tema a família e o culto. Como família, como a sua família, como a nossa família cultua ao Senhor. Nós ouvimos aqui, vós filhos, sede obedientes a vossos pais, que é o primeiro mandamento com promessa. E hoje nós vemos os filhos desvirtuando o seu verdadeiro papel de filho. Exemplo, no meu tempo de jovem, no tempo de criança, no meu tempo de adolescente, no meu tempo de jovem, meu pai me criou aos pés do Senhor. Eu tive o privilégio de crescer na igreja. Não nasci num berço evangélico. Meu pai se converteu no ano que completei 3 anos de idade. Portanto, cresci dentro da igreja do Senhor Jesus. Estou feliz servindo ao Senhor, servindo a igreja do Senhor. Eu observei na tela a hora que a banda tocou, estão comemorando aqui a organização musical aqui do Jardim NH, completando quantos anos? Quantos anos? 25 anos. E hoje eu estou muito feliz também, porque hoje completa 62 anos que eu sirvo a Jesus em Limeira, aqui nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E domingo que vem será celebrado no bairro do Pinhal 70 anos daquela congregação. Vamos estar lá, fui convidado para ministrar no aniversário de 70 anos daquela congregação. Portanto, frequento aquela igreja já há 62 anos. E o que isso traz de alegria? De vermos o avanço da obra do Senhor.
o crescimento da obra do Senhor. Quando cheguei a Limeira, a vila mais próxima daqui era a Vila Camargo. Não existia Nova Suíça, era fazenda, Vista Alegre, tudo era fazenda. Aliança, do Ribeiro Pará, da fábrica de papelão, era praticamente 70% plantado de eucaliptos. E eu quero dizer com isto, cresci na igreja cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor Jesus. E aqui a palavra diz, vós filhos, sejam obedientes a vossos pais, porque isto é, jovens, porque isto é justo. E o que eu quero dizer, então, a diferença do meu tempo, não saí, voltei, fiz um parênteses e voltei agora. No meu tempo, meu pai me dizia, domingo tem a escola bíblica dominical. Quantos de nós que aqui estamos somos alunos da escola dominical? Quantos são? Levante a sua mão. E os demais, por que não são? Se o culto é um serviço que prestamos a Deus, na empresa onde trabalho, eu preciso cumprir normas internas e normas contratuais de um contrato de trabalho naturalmente. Portanto, eu não posso um dia ir trabalhar e o outro dia não, porque eu tenho um compromisso formal e com Deus. Nós somos informais ou desinformais. A responsabilidade de cultuarmos ao Senhor. E meu pai me dizia, domingo tem a escola bíblica dominical. Não tem a facilidade que vocês têm hoje, não. Não tinha nem bicicleta e nem cavalo. Era a pé. 10 quilômetros para ir e 10 para voltar. Quando olhava na folhinha que era vermelho, domingos, aquela folhinha que destacava os 365 ou 366 dias do ano, observava, domingo tem escola dominical. E saíamos para ir para a escola. A escola começava às 2h, numa vila bem distante. Estou vendo aí a mãe do irmão Josué, lá no Estadão do Paraná, onde morei por 11 anos. Aquele chão vermelho, naquele lugar tão difícil, e não víamos a hora de ir para a escola dominical na casa do irmão Joaquim, de saudosa memória, depois pastor Joaquim, que morreu recentemente com seus 94 anos de idade. Na casa dele, numa vilinha, ele oferecia casa para a escola dominical, e hoje nós temos aqui um templo tão bonito. E enchia a casa do irmão Joaquim. Quem dava lição ficava naquela sala, daquela casinha de 4 cômodos, as irmãs sentavam no quarto, as crianças sentavam na cozinha, e outros no outro quarto, enchia a casa. 2 horas de culto, não tinha banheiro, tinha aquela banheiro de fossa, aquela situação, mas não víamos a hora de ir para a escola dominical. Que eu quero trazer por isso, se o culto é um serviço e a família é uma mini igreja, a igreja do Senhor como templo, nós nos reunimos, mas ela é formada de mini igrejinhas que são as famílias, que têm a responsabilidade de servir e adorar ao Senhor Jesus. Íamos tão tranquilos, tão gostoso, tão alegre para aquela escola bíblica dominical. E aprendíamos a palavra do Senhor. Depois construía um templo naquela localidade. E as dificuldades são grandes. E hoje, com tanta facilidade, nós temos comodidade. E muitas vezes não temos responsabilidade diante do Senhor. Mas o que eu estou trazendo aqui no culto da família é uma reflexão. Como nós, como família, estamos inseridos
na responsabilidade do serviço que prestamos a Deus, que é o nosso culto. Como estamos inseridos, qual a forma que vemos, que olhamos a nossa responsabilidade como família. Íamos para a escola com aquela alegria. Mas eu quero dizer, e meu pai dizia, tem escola dominical. Eu não tive oportunidade de entrar na escola com meus 6 anos de idade, como se faz hoje. Hoje, desde os 2 anos, já tenho jardim, prezinho, e aí a grade dentro do Ministério da Educação, que trata das formalidades seculares da escola. Não tive oportunidade de entrar no grupo escolar com meus 7 anos, com meus 8 anos, com meus 9 anos e com meus 10 anos, porque morava num lugar distante que não tinha escola. Mas quando tive o privilégio, com meus 12 anos de idade, de entrar no primeiro ano do grupo escolar, o pouquinho que meu pai e minha mãe sabiam, meu pai cursou a metade do 3º ano do antigo grupo escolar, e minha mãe também. Então não tinha nem o diploma de grupo, que é a linguagem correta daquele tempo. Mas naquela pequena condição dela, ela me alfabetizou. Pegava a minha mão, fazia, ensinava A, B, C, D, B com B, B com A da Bá, enfim. Ela foi a minha pré-professora. E quando eu tive o privilégio de entrar na escola, não tinha regra, porque todo papel, caderno é pautado, tem aquela risquinha vermelha que chama de margem. E meu pai não me ensinou regra, eu começava de lá, o professor falou, não é assim. Eu já sabia ler e escrever. Mas que eu quero trazer para a responsabilidade. Meu pai ensinou-me a ler. A minha mãe ensinou-me a ler. Mas ler a palavra do Senhor. E quando ia para a escola dominical, nós tínhamos por obrigação recitarmos o textuário de cor. Jovens, olha para aqui. Todos jovens. Aqui, olha. Qual o textuário da lição de hoje? Qual é? Mães, qual o textuário da lição de hoje? Varões, qual o textuário da lição de hoje? Família, mini igreja. Igreja é igreja. E nós precisamos ter a responsabilidade do serviço que prestamos e entregamos ao Senhor. E recitávamos de cor o textuário, isso era uma obrigação que meu pai passou. E trago essa cultura no meu coração. Leio a lição bíblica todos os dias. A lição diária, por quê, irmão? Eu quero ser fiel ao Senhor. Nós não viemos na igreja para brincar, por uma formalidade. Nós viemos para cultuar. E como família nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos como servir ao Senhor Jesus. Então convido vocês a serem mais responsáveis com o culto, com o papel do pai, da mãe, do filho na família, como uma mini igreja do Senhor Jesus. Então, meu pai me ensinou verdadeiros princípios que me faz bem até o dia de hoje. E que eu quero trazer de diferente, meu pai disse, olha, você já está com 18 anos. Você lembre-se que você é membro da igreja do Senhor Jesus. Você já tem 18 anos, depois 20 anos, 21. Ele dizia, você tem os seus amigos, você pode visitar os amigos, mas anda sempre com os filhos de Deus. E tem uma coisa, o horário limite de você chegar em casa, depois dos 21 anos, é 5 para as 11 da noite. É o limite. E hoje? Cinco para as 11, estão tomando banho para sair. Não é? Filho,
honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com jovens, que é o primeiro mandamento com para que te vá bem todos os dias da tua vida. E hoje encontramos jovens rebeldes, porque não honram o pai e a mãe. E a Bíblia diz, tem um versículo na Bíblia que diz que os ímpios e os maus vivem quanto tempo da sua vida? Lembra? Algum obreiro aqui lembra? Só metade dos seus anos. Está na Bíblia. Me lembrei agora, não preocupei de anotar para citar corretamente onde está escrito, mas tem na Bíblia. Então, filhos, vocês querem viver? Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Queres ser abençoados? Honra o pai e a mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Falando aos jovens, aos filhos, passemos agora aos senhores pais. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Por que, pastor, o senhor diz isto? Porque se é o culto da família, eu tenho como pastor a responsabilidade de falar a verdade e ensinar aquilo que a palavra do Senhor exige de cada um de nós. Se eu perguntasse, se tivéssemos aqui um espaço maior, eu ia pedir para a família sentar juntos. Mas está praticamente tomado, assim não vou fazer. Mas cada jovem, cada filho que aqui está, que nota você dá ao seu pai? Mentalize aí. Que nota você dá ao seu pai? Senhores pais, que nota você dá à sua esposa e que nota vocês dão aos seus filhos? Senhoras mães, que nota a senhora dá ao seu esposo e que nota as senhoras dão aos seus filhos? Seus filhos é 10, é 6, é 5, é 7. Mentaliza. Estamos no culto da família. A importância da palavra, a edificação que a palavra nos traz. Senhor Pai, não provoqueis a ira a vossos filhos. É sério. Os irmãos vão ouvir a que eu vou relatar agora, uma experiência pessoal, sem a redundância da comunicação, que eu vi com os meus olhos. Pastor Alex, estive numa casa, já faz um bom tempo, às 5:30 da tarde. Uma casa simples, de 4 cômodos, e notei que no quarto, não tinha porta, uma casa simples, não tinha nem porta, é tudo saída direta. Naquele quarto tinha 2 crianças, um menino e uma menina. A menina mais velha, o menino um pouquinho mais novo, debaixo da coberta às 5:30 da tarde. E aquilo me preocupou. Eu perguntei, por que as crianças estão assim? A mãe disse, é porque o pai vai chegar. Mas porque o pai vai chegar, é que eles fizeram aí uma brincadeira, umas peraltices durante o dia. Todos nós fomos criança, brincamos, fizemos peraltice também. O pai precisa ser amoroso. E meu marido é muito rígido. E ao contar para ele, ele vai usar a vara. Então as crianças já demonstrando que estão com sono, estão deitados às 5:30 da tarde. Senhores pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Criai na doutrina, no ensino, na preciosidade da palavra do Senhor. Então as crianças morriam de medo do pai.
pergunta, mas que casa é esta, pastor? De crentes da Assembleia de Deus. Já estão na glória esses dois pais. Se é um culto da família, estou falando. Senhor Pai, como tratam os seus filhos? Como nós tratamos os nossos filhos? No amor, na compreensão, no ensino, na profundidade da palavra. É muito sério. Senhoras mães, como a irmã trata o seu filho? Como a irmã trata o seu esposo? O esposo como trata a sua esposa? Filhos, como vocês tratam a sua mãe? É o culto da família. Estamos aqui aprendendo a prestar um serviço ao Senhor, a mini igreja onde congregamos, onde convivemos. Há poucos dias, não faz 2 meses, uma irmã que trabalha no departamento infantil lá da nossa sede, ela trabalhando com as crianças, e ela achou por bem fazer uma interação com as crianças mais afetiva, de uma forma mais, assim, de interligação, interação mais afetiva. E ela disse, naquele grupo de crianças, e pediu, criança, como é que você chama? Como é que é o seu nome? A criança disse, meu nome é isso, aquilo, e foi citando, e disse, como é o seu pai? Essa irmã está assustada com o relatório que recebeu. Ela me passou para mim como pastor, falei, misericórdia. Como é que pode ser uma casa assim? Filho, honra o pai e a mãe. Pai, não provoque a ira a vossos filhos. E uma daquelas crianças que eu conheço disse, olha, e como que é na sua casa? E aquele menino de 8 anos disse, olha, irmã, a minha mãe me bate todos os dias. A minha mãe me bate todos os dias. Se eu passo, derrubei, tropecei na vassoura, a vassoura caiu, a mão inteira do outro lado. Responsabilidade. Teu filho te honra. Mãe, você honra o seu filho. Pai, você honra o seu filho. Seu filho tem medo de você. O seu filho tem respeito por você. O teu filho te abraça. Então, trazendo isso aqui, irmão, falar a família e o culto. E às vezes há dificuldades nisso. E tem filho que não visita pai. E esses dias visitando um irmão disse, e os seus filhos? Olha, meus filhos faz 2 meses que não vêm me ver. Misericórdia. 2 meses. Moram longe? Não. A minha irmã disse, olha, mora 7 quadras aqui da minha casa. Passa em frente todo dia, mas faz 2 meses que não vem me ver. Honra o teu pai e a tua mãe, que é um mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muitos dias sobre a terra. Então, o papel do pai, o papel da mãe é honrar, é ensinar. E a palavra culto vem da palavra doutrinar, que quer dizer também instruir, que quer dizer educar sistematicamente, expressar, ensinar a verdade para os nossos filhos, para a nossa esposa, a esposa para o esposo, e assim aprendermos da preciosidade da palavra do Senhor. Mas falando assim, desses desatinos, conforme aqui citei, mas quero também citar um exemplo que comoveu o meu coração. Ali próximo à antiga humanitária, morava uma família, eu trabalhava ali perto, e um dia, saindo às 5h30 do trabalho, indo para casa, na esquina observei 5 crianças na escadinha assim da idade. E o mais velho vinha até a esquina, olhava e gritava, ainda não, e corria ao portão, que era o primeiro portão, virando a esquina assim.
e lá estavam aquelas outras 4 crianças penduradas. Ainda não. E aquilo me chamou a atenção. Falei, por que essas crianças estão tão felizes? Por que essas crianças estão tão alegres, tão festivas? Falei, eu quero ver o que vai dar nisso aí. Tinha um tempo, parei disfarçadamente e fiquei olhando. E o menino maior ia lá e voltava. Depois de alguns minutos, idas e vindas, ele disse, lá vem ele. Aí abriu o portão, veio aquelas 4 crianças, mais aquele maior correndo, e pararam na esquina. Eu fiquei observando, é o pai que tinha virado a Avenida Piracicaba, subindo a Rua Duque de Caxias. E aqui as crianças naquela efusiva alegria. E quando o pai chegou, ele pegou o pequenino, colocou aqui no pescoço, pegou um maiorzinho com a mão direita, o menorzinho com a mão direita e o outro com a mão esquerda, e os 2 maiores, um na perna direita, o outro na perna esquerda, e ele saiu andando assim, até chegar em casa, aqueles 5 filhos pendurados naquele homem. Senhoras mães, que nota aquelas crianças dariam àquele pai? Fala bem alto, que nota? Senhores pais, que nota aquelas crianças dariam àquele pai? Filhos, que nota os filhos dariam àquele pai? 10. E não é crente. Conhecidos meus, conheço até hoje. Que exemplo. E hoje filhos fogem do pai. O pai foge do filho. Às vezes precisa até teste de DNA para uma briga e depois pagar a pensão é uma preocupação, é uma processão, uma complicação e às vezes sem solução. Mas o pai tem a responsabilidade moral, social e espiritual do seu filho. Senhores pais, vocês oram com seus filhos? Oram com seus filhos? Filhos, vocês oram com seus pais? No dia a dia, vocês oram com os seus pais? A oração é o canal de comunicação com Deus. Meu pai me ensinou a orar, a viver nos caminhos do Senhor. Meu pai louvava a Deus. Quem conheceu meu pai tocava violão, cantava em dupla com o irmão de saudosa memória, irmão Odail. Cantou em muitas igrejas, muitos irmãos conheceram. Quantos conheceram meu pai aqui? Aqui alguns irmãos conheceram. Louvava o Senhor e ele me punha a cantar com ele. Me colocava no seu colo, pegava o seu violão e começava a cantar. E me ensinou a louvar. Meu pai ajoelhava comigo à beira da cama, aleluia, e me ensinou a adorar ao Senhor. E nós, pais, fazemos isto com os nossos filhos? A responsabilidade, se a casa é uma mini igreja, nós nos reunimos para adorar o Senhor, a família e o culto, a importância de adorarmos e servirmos a Deus. Aleluia. E aos 6 anos de idade, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Não morava num lugar aconchegante, mas morava num rancho. Não tinha parede, era apenas lasca de palmito. Não tinha telhado, era apenas tabuinha do timburi. Não tinha piso, era o chão de Deus. Aleluia. Mas naquele ambiente, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. E naquela casa que era um rancho tosco, meu pai dirigia o culto naquele ambiente. Tão inóspito, assim fisicamente falando, mas cheio da glória de Deus. Onde o Senhor visitava e falava conosco. Aleluia. E um certo dia que havia o culto na minha casa, houve um desespero de um cidadão que morava perto de nós.
Ele veio correndo, interrompeu o culto e parou o culto. Senhor Messias, lá da minha casa eu vi uma fogueira em cima da casa do senhor. Porque era de tabuinha, era de tudo de lasca de palmito, altamente inflamável. Mas chegando aqui, a casa está inteira. O que é isto? Mas tinha um fogo em cima da casa. Aleluia. Aí meu pai disse, seu Ordelino, em Atos Apóstolos está escrito assim, e cumprindo-se o dia do Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo. Esse é o sinal do crente que serve ao Senhor Jesus. Aleluia. Mas o que está acontecendo, Senhor? É isso, Senhor Ordelino. E o Senhor Ordelino acabou ficando até o fim daquele culto, e meu pai pregou naquela noite sobre o capítulo 11 de João, sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro está morto de 4 dias. E o que eu quero dizer, irmão, nesse ínterim, é que a palavra do Senhor não volta vazia. Ela prospera. E me terminou o culto, aquele homem foi embora. Mas passado um tempo, 6 meses depois talvez, aquele homem acorda meu pai pelas 5 da manhã aproximadamente. Não tinha relógio, calculo, deduzo que seria. Desesperado. E acordando meu pai disse, seu Messias, Alice, minha esposa, eu acho que ela morreu. Ela está na cama, deitada e não tem assim sinal de que está viva. Mas o senhor pregou aquele culto que eu vi que tinha fogo em cima da sua casa. O senhor pregou que Jesus ressuscitou Lázaro. E agora eu quero que o senhor vai orar lá para a Alice. Oh, meus irmãos, a nossa casa é uma mini igreja. Jesus fala entre a família, Jesus fala pela palavra. Ensinemos nossos filhos a adorar, servir e cultuar ao Senhor. E meu pai disse, eu vou lá, seu Ordelino. Claro que morava naquele casebre, todos nós acordamos. E meu pai disse, eu vou. E eu falei para o meu pai, pai, eu vou com o senhor também. E fomos lá para aquela casa, também tão simples como a nossa. Meu pai chegou e ajoelhou à beira daquela cama. Aleluia. Meu pai ajoelhou assim numa ponta da cama e eu ajoelhei da outra ponta. E meu pai começou a testificar do Jesus que nós servimos, que nós pregamos, que nós adoramos, que nós cultuamos. E meu pai disse, Jesus, a tua palavra é fiel. Aleluia. E eu sou testemunha. Aleluia. Aleluia. E os dons espirituais é para a igreja hoje. Aleluia. Eu rogo, Senhor, que restaure a vida da dona Alice. E ao lado da dona Alice estava lá um menino dos 4 anos chorando desesperadamente. E a mulher não tinha sinal vital algum assim, leigamente falando, mas que a gente podia observar que não tinha sinal algum de que poderia estar viva ou não. Mas meu pai continuou orando. Isso começou por volta das 5 horas da manhã. Pelas 6 horas da manhã, aproximadamente, meu pai continuava de joelho falando com Jesus. Lá para o 15 para 7, quando o sol começou a despontar atrás das matas, porque morávamos num lugar bem no meio de uma mata, que formava assim a lavoura. Mas lá perto das 7 horas, aleluia, a dona Alice moveu naquela cama. Aleluia, a dona Alice sentou naquela cama. A dona Alice espirrou, a dona Alice levantou e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Eu estou falando da família e o culto. Meu pai ensinou a cultuar a Deus. Ensinou a buscar a Deus, a servir a Deus e a falar do seu evangelho, do seu poder. E aqui no culto da família, o nosso lar precisa ser um lar
de bênção para servirmos ao Senhor Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 9 e 10, ali fala, a hora está acabando, ali fala de um evangelista que tinha o nome de Felipe. Ele tinha quantas filhas? Quantas filhas tinha Felipe? Jovens, quantas filhas tinham Felipe? As irmãs, quantas filhas tinha o irmão Felipe, o evangelista? Varões, quantas filhas tinha o irmão Felipe? Hein? Então, sem coragem de falar, tinha 4 filhas, aleluia, que eram donzelas e profetizavam. Oh, glória a Deus. Seu filho profetiza, irmão? Ou ele pode ser um canal de bênção. Ele pode ser um canal de bênção. Aleluia. Senhores pais, senhoras mães, nós que aqui estamos, aleluia. Nossos filhos podem ser cheios do Espírito Santo. Depende de como ensinamos os nossos filhos a adorar e a servir ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu vivi essa experiência e aqui estou testemunhando e falando do que Jesus fez. Meu pai se ocupou muito em me ensinar a servir ao Senhor, a ter responsabilidade para com a palavra, meditar na palavra de dia e de noite. Ele me ensinou esse princípio e nós como pais, eu como avô, tem a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos netos. Minha neta pede periodicamente para vir posar na minha casa. Eu gosto, eu acho bom e é maravilhoso. Mas ela chega em casa, junto, comemos, enfim, aquela vivência natural e familiar. Mas a hora de dormir, minha esposa ou eu fala, olha, pega a Bíblia aí, vamos ler. Não vai dormir sem ler a Bíblia. Responsabilidade do pai, da mãe, do avô e da família. Pergunto, jovens, quantos de vocês leram a Bíblia em casa hoje? Hoje, quantos leram? Senhoras mães, quantas de vocês leram a Bíblia em casa hoje? Quantas? Senhores pais, quantos de vocês leram a Bíblia em casa hoje? Responsabilidade. Como integrante da família. Pergunta geral, quantos de nós já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? Quem já leu a Bíblia toda? Irmão, a tua igreja começa na sua casa. O culto começa em casa. Aleluia. O nosso culto começa em casa. Aleluia. Completa aqui na reunião da comunhão para servirmos e adorarmos a Deus. E então, eu quero trazer para cada um de nós, filhos, jovens, crianças, mães e pais, a responsabilidade que temos de instruir o nosso filho no caminho em que deve andar. Pasme o que os senhores vão ouvir agora. Há alguns anos aí, 4, 5 anos atrás, talvez nem isso, ou mais ou menos isto, estava no meu quarto às 3 horas da tarde do domingo, porque ia pregar à noite, dobrei o meu joelho e estava orando ao Senhor. Mas lá na minha casa estava meu neto e outro filho de crente. E anda para lá para o quintal e volta, chegou na porta, esse filho de crente olhou, ele está bem? O que está acontecendo com ele? Por que ele está ajoelhado? Ele está doente? Nem sabia o que era oração. É triste, é muito triste. A criança, aquele menino lá de 8 anos, que mais ou menos que estava lá, 8 ou 10 anos, não sabia de oração.
com certeza, acho que nunca viu o pai ajoelhado falando com o Senhor. Agora, o seu filho ora com você. Eles oram sozinhos. Ensina a orar, ensina o seu filho a buscar o batismo com o Espírito Santo. Esses dias, conversando com a minha neta, feito 13 anos agora, ela estava com 12 anos naquele dia que eu falei, o que você espera de Jesus? Ela falou, vovô, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus. Ora pelo seu filho, meu irmão, para ele batizar, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Ora pela sua esposa para ela receber o batismo com o Espírito Santo. Ora pelo seu esposo. A importância de termos a fé edificadas na pessoa do Senhor Jesus, o fortalecimento da família, e seu lar será uma bênção. Vocês cantaram aí o hino hoje. A minha casa será o quê? Como é que é? Canta de novo. A minha casa. Pode cantar. Rapidinho, pode cantar. 1, 2, 3, pode cantar aí. Adoradores que só exaltam ao Deus. Minha casa será reconhecida Como mina de milagre e oração. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo habita e a prosperidade, amor e vida. De novo. Ficamos de pé. Ficam de pé. De ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Feche seus olhos. É assim a sua casa? Com os olhos fechados. É assim o seu lar? Jesus tem prazer em estar. Seus filhos têm prazer em reunir. Tem prazer em adorar. Como diz Gálatas 5:22. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é caridade. Na sua casa tem amor. Aleluia. Na sua casa tem o gozo, a sensação e alegria no amor, na graça, nas bênçãos e na presença de Deus. Na sua casa tem paz, tem a quietude de coração, de mente, baseado na convicção de que tudo vai bem entre o crente, a família e o Pai Celestial. Na tua casa tem longanimidade, aleluia, tem perseverança. Na tua casa tem paciência, aleluia. Na tua casa tem a benignidade, que é o componente do fruto do Espírito. Na tua casa tem a bondade, aleluia. Na tua casa tem a fidelidade, aleluia. Na tua casa tem a mansidão, aleluia. Na tua casa tem a temperança, que quer dizer o autocontrole, tem o equilíbrio. A sua casa é assim. Levante a sua mão e oremos juntos. Amantíssimo Deus e nosso Pai,
na Tua presença estamos. Rendemos graças, Senhor, por esses minutos que tivemos aqui a oportunidade de falar da responsabilidade da igreja, a família, que estão à nossa responsabilidade em nossas casas, em nosso lar. Temos falado, Senhor, Pai, não provoqueis a ira vossos filhos, que cada pai seja equilibrado, Senhor, que cada pai, Senhor, seja bondoso, seja amigo, seja amoroso, que cada mãe, Senhor, seja equilibrada, paciente, que cada mãe tenha bondade, tenha benignidade, tenha paz, tenha o equilíbrio, Senhor, que na nossa casa, Senhor, o Espírito Santo reine poderosamente na vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho, que o lar seja realmente uma bênção, como cantamos, como louvamos, como te adoramos nessa noite. Senhor, eu rogo a bênção dos céus sobre as famílias que aqui estão nesse culto nessa noite. E nosso culto é o serviço que prestamos a Ti. Senhor, que seja agradável aos seus olhos, que seja, Senhor, produtivo aos seus olhos a nossa adoração e o nosso cultuar a Ti. Que a Tua palavra, Senhor, seja realmente aquela porção diária necessária para nossas vidas e os nossos corações. Desperte, Senhor, cada pai, cada mãe, cada filho a Te servir melhor, a estar na escola bíblica dominical, a ser, Senhor, atuantes, participantes, ó Deus, na Tua obra, fazendo aquilo que pode em cada departamento. Ó Espírito Santo, nos envolva com a Tua glória e com a Tua bênção, estendida sobre as famílias, sobre os lares, sobre a igreja aqui no Novo Horizonte. Por tudo isso, Te adoramos e Te louvamos por esse privilégio de cultuar e servir a Ti, em nome de Jesus. Estenda suas mãos de bênção sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja, sobre a família e sobre cada um de nós. É a nossa oração, humildemente, que apresentamos a Ti, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém.